Olá galera, bom dia, professor Nilson falando, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem. Turma, vamos fazer agora a resolução da sequência de atividades 2 do caderno da cidade, saberes e aprendizagens, que a gente começou a fazer na semana retrasada. Então aqui vai a correção dos exercícios, tá? Bom, o exercício falava de um matemático do século IX e a utilização de suas descobertas na escola. Então eles seguem uma historinha, e em cima dessa historinha eles vão resolvendo os exercícios, né? A historinha diz o seguinte, olha: ainda aproveitando o interesse dos amigos pelas profissões, o pai de Lu resolveu explorar alguns cálculos que os engenheiros civis precisam fazer quando pensam em construção de imóveis, utilizando a maior área possível e gastando o mínimo possível de matéria-prima. Eles fazem várias simulações com cálculos de áreas de quadrados e de retângulos. Para isso, esses profissionais utilizam expressões algébricas com o objetivo de generalizar situações. Como as construções envolvem áreas, muitas vezes os engenheiros se utilizam de equações do segundo grau. Com isso, precisam resolvê-las e discutir o significado dos resultados encontrados nas situações propostas. Então, a primeira atividade lá diz o seguinte, né? A primeira questão. O engenheiro, diz lá a atividade, o engenheiro tinha que construir um salão retangular para eventos com área de 256 metros quadrados. O espaço era muito comprido e, para aproveitá-lo, o engenheiro determinou que o lado maior seria o quádruplo da medida do lado menor. Ele fez um esboço do desenho do salão e escreveu uma equação de segundo grau que representa a sua área. Então vamos observar aqui a equação. Deixa eu escolher uma caneta aqui. O que eu quero que vocês observem é o seguinte, olha, turma. O que ele determinou aqui? Primeira coisa, olha. A área do salão deveria ter 256 metros quadrados. Tá, vamos diferenciar uma coisa aqui, principal. Primeiro, o que é a área? A área é toda a medida interna de uma determinada figura. Então, essa figura que vocês observam aí, que representa o salão, a área dela vai ser o quê? Vai ser essa parte interna, tá? Como que a gente calcula a área? No caso, calcular a área de quadriláteros, como é o caso aí, a gente teria que fazer a multiplicação de um lado pelo outro lado. E aí a gente encontraria a área. O que está dizendo para a gente aqui o exercício? Que essa parte interna mede 256 metros quadrados. Não é isso que ele fala aqui, ó, 256 metros quadrados? Então, se ele já está dizendo o valor da área, é só a gente colocar isso aqui, montar isso aqui como uma equação. Ele está dizendo, bom, a área é igual a 256 metros quadrados, ok? Bom, se a gente pensar que a área é a mesma coisa que a multiplicação de um lado pelo outro lado, nós vamos ter a área igual a 4x vezes x, tá? Então, repara só, a área é igual a 256 metros quadrados e a área é igual a 4x vezes 4x. Então, aliás, 4x vezes x, nós vamos ter que 4x vezes x é igual a 256 metros quadrados. Se aqui a gente tem uma multiplicação de monômios, o que eu faço? Número vezes número, letra vezes letra, os expoentes eu preciso somar eles. Então, ó, eu tenho o expoente 1 aqui que não aparece, o expoente 1 aqui que não aparece. Isso aqui vai dar o que para a gente? Seguindo em frente aqui, eu vou ter 4x ao quadrado igual a 256 metros quadrados. Então, quando ele pede aqui, ó, fez o esboço do desenho do salão e escreveu uma equação do segundo grau que representa a sua área, o que ele queria que a gente fizesse era exatamente isso aqui, ó, escrever essa equação, 4x ao quadrado, ou 4x ao quadrado, que é igual a 256 metros quadrados. Quem fez isso acertou aí a questão, tá bom? Ah, professor, por que isso é uma equação de segundo grau? Lembra que eu já falei na outra aula
explicativa. Deixa eu escrever aqui, ó. 4x ao quadrado é igual a 256 metros quadrados. Isso aqui vai ser uma equação de segundo grau, porque o expoente, esse 2 que vocês observam aí, o expoente o maior expoente das incógnitas é 2. Sendo 2, nós temos uma equação de segundo grau. Se ele tivesse só o x aqui, o expoente seria 1, e aí nós teríamos uma equação do primeiro grau. Tá bom? Então a resposta dessa primeira questão está aí para vocês observarem. Vamos para a segunda questão. Ele diz o seguinte, ó, analise a equação encontrada e responda. Bom, nós encontramos a equação 4x ao quadrado igual a 256 metros quadrados. Tá. Essa equação encontrada representa uma equação de segundo grau? Sim, exatamente pelo expoente ser 2, né? O expoente da equação, ou da incógnita. Lembrando que é expoente, turma. Se você tiver uma potência, você vai ter uma base e você vai ter um expoente. Nesse caso aqui, ó, a base é B, o expoente é A e o valor é C. Ok? Bom, o que é o expoente? É esse número que vem em cima da nossa potência. Vou dar um exemplo aqui de uma potência bem simples que a gente já viu. Se eu tiver 2 elevado a 3, também conhecido como 2 elevado ao cubo, isso aqui é igual a 8. Ok? Então, a base aqui no caso é 2, o expoente é 3 e a minha potência é 8. Por que 8, professor? Porque se eu tenho 2 elevado a 3, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, a base vai ser o fator da minha multiplicação, que é esse número que eu estou multiplicando. O expoente vai dizer quantos fatores eu tenho. E aí o resultado da multiplicação é a potência. Então 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8, tá? Fazendo uma lembrança aí. Bom, aí ele pergunta: essa equação encontrada representa uma equação de segundo grau? Já disse que sim, né? Por que sim? Porque o maior expoente das incógnitas é 2. Então, sim. Ok? Justifique sua resposta. Justificar a resposta é dizer por quê. Então, vocês vão dizer exatamente isso. Porque o expoente da incógnita é 2. E por que também é uma equação? Lembrando, uma equação tem um sinalzinho de igual e uma incógnita aqui, né? Então, como aqui tem um sinalzinho de igual, isso aqui é uma equação. Tá? Quais são os coeficientes? Lembrando que é coeficiente. Qual o formato de uma equação do segundo grau, turma? Observa aí. Uma equação de segundo grau, eu vou escrever aqui embaixo, depois a gente apaga para responder. Ela vai ter o seguinte formato, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Qual que é o ponto aqui, turma? Aqui eu tenho uma equação completa. Uma equação completa, eu tenho todos os monômios da equação. Então, eu tenho todos os monômios aqui. Por quê? Porque todos os coeficientes são diferentes de zero. Como assim, professor? Imagina a seguinte equação, ó. 2x ao quadrado mais x mais 4 igual a zero. Isso é uma equação completa. E os coeficientes aqui são diferentes de zero. Quem que são os coeficientes? São esses valores que vêm na frente das incógnitas. Então, aqui, quais são as incógnitas? Aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x. Então, meu coeficiente aqui são A e são B. O C é coeficiente também? O C ele é conhecido como termo independente, mas ele não deixa de ser um coeficiente. Por quê? Porque o C está multiplicando uma incógnita elevada a zero. Isso aqui é a mesma coisa que que C vezes x elevado a zero. Lembrando o seguinte: todo número elevado a zero é igual a 1. Então, aqui, se ele está multiplicando um x elevado a zero, esse c está multiplicando o 1, então ele aparece sozinho, tá? Mas ele costuma ser chamado de termo independente, mas é importante que vocês saibam isso. Então, aqui no caso dessa equação, da equação de segundo grau, o coeficiente serão esses valores. O valor de A, que é o número que vem na frente do x ao quadrado, o valor de B, que vem na frente do x,
e o termo independente, que é o C, que eu já expliquei para vocês porque que ele aparece sozinho, tá? Então ele fala aqui, ó, no caso da equação que foi montada, repara, a equação que a gente encontrou foi 4x ao quadrado igual a 256. Se eu organizar isso aqui, ou seja, se eu passar o 256 para o outro lado da minha equação, se ele é positivo, ele passa negativo, não é? Então eu vou ter 4x ao quadrado menos 256, e se eu tirei o que tinha na direita, eu vou ter zero lá. Então eu quero que vocês reparem aqui o seguinte, ó. Nessa equação que foi encontrada, eu tenho um valor na frente do x ao quadrado, que é o 4. O termo independente, ó, que não está acompanhando nenhum x, é o c, né? E nesse caso, quem que é o termo independente? É o 256. O menos 256. É importante não esquecer do sinal. E repara aqui que eu quero que vocês notem. Eu não tenho um valor para x. Por quê? Porque o valor de b, que seria o coeficiente, o número que viria na frente do x, é igual a zero, porque 0 vezes qualquer coisa é igual a zero, não é? Logo, se é igual a zero, é igual a nada, então ele não aparece. Por isso que eu não tenho um valor para b. Mas repara, não é que eu não tenho um valor, eu tenho sim, eu tenho zero multiplicando o x e anulando esse valor aqui de x, né? Por isso que o meu b vale zero. Então repara só, quando ele fala quais são os coeficientes, eu tenho, deixa eu marcar aqui para vocês, eu tenho a igual, olha lá o a, que vem na frente do x ao quadrado, né, o 4, a igual a 4, o meu b é igual a zero, porque não aparece para mim nada aqui multiplicando o b, e o c, que é o termo independente, é igual a menos 256, tá? Não esqueçam do sinal de negativo, tá bom? E ele deixa claro isso aqui também pra gente, ó. Lembre-se, C é o termo independente e A e B são os números que acompanham o x quadrado e o x respectivamente. Estão aqui, ó, o A e o B, tá bom? Então essa explicação tá aí a resposta da questão A. Vou apagar aqui e agora a gente vai responder a questão C. Aí ele fala aqui, ó, qual estratégia você poderia usar para encontrar as dimensões desse salão? Existem várias estratégias. A primeira seria multiplicar o lado vezes lado. Então, vamos voltar lá no salão para a gente entender. Imagina que esse quadrado aqui, ó, ele está dividido em alguns pedaços aqui. Então, eu vou dividir aqui, passar uma reta e passar uma outra reta aqui. Então, eu tenho 4 partes. Aqui eu tenho uma reta e uma reta. Tá? Peraí, que esse quadrado ficou feio. Então, repara aqui, ó. Imagina que isso aqui é um quadrado, tá? Como que eu poderia calcular a área desse quadrado? Primeiro, eu poderia contar quantas unidades tem em cada lado. Então, aqui você repara que ele tem 4 unidades em um lado, tá? Então, para multiplicar a área dele, eu deveria fazer o quê? Se é um quadrado, todos os lados são iguais, se cada lado mede 4, para calcular a área disso aqui, seria a mesma coisa que a multiplicação de 4 vezes 4, portanto, a área seria igual a 16. Agora, qual seria uma outra estratégia para calcular a área? Eu quero que vocês reparem o seguinte, ó. Se eu tenho 4 unidades de um lado e 4 unidades de outro lado, repara só, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 áreas pequenas, né? 16 quadradinhos, que formariam exatamente o valor da área que a gente encontrou, 16 aqui. Então, para responder aquela pergunta, no caso do salão, a gente poderia fazer exatamente a mesma coisa. A gente poderia seccionar ou dividir ele aqui em vários quadradinhos e contar a quantidade de quadradinhos. Seria uma outra opção para a gente conseguir calcular a área, tá? Para fazer isso, você pode ou multiplicar, vou colocar aqui, ou multiplicar lado por lado, seria uma opção, ou a segunda opção seria dividir o quadradinho, dividir o salão em partes iguais
partes iguais e menores e contar as partes. Tudo bem? Seriam duas estratégias que eu utilizaria. Você vai dizer qual a estratégia que você acha melhor. Tá bom? Aí ele fala aqui, ó, considere a equação x ao quadrado menos 5x mais 6x igual a zero. Então, deixa eu escrever aqui a equação. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Aí ele pergunta, e verifique se menos 3 é a solução dessa equação. O que é a solução da equação? É o seguinte, uma solução da equação, um valor vai ser uma solução de equação quando você substituir a incógnita e o valor que você encontrar tanto de um membro, aqui no caso eu tenho um membro, e o outro membro for igual, ou seja, quando a igualdade for verdadeira. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Nessa mesma equação aqui, ó. Vamos ver se o menos 3 é uma solução. O que eu vou fazer para descobrir se é solução? Eu vou substituir o x aqui, então eu vou ter, ó, menos 3, substituir esse x ao quadrado, menos 5 vezes, ó, menos 3 de novo, porque o x vale menos 3, mais 6 igual a zero. Fazendo a conta aqui, ó, menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, vai ser 9. E aqui eu vou ter, ó, menos vezes menos mais, 5 vezes 3, 15. Então eu vou ter mais 15 mais 6. Se isso tudo aqui for igual a zero, eu tenho a solução, mas repara, ó, 9 mais 15, 24. 24 mais 6 vai ser 30. Pergunta, 30 é igual a zero? Não, né? 30 não é igual a zero, portanto a igualdade não é verdadeira. E o menos 3 não é a solução dessa equação. A gente vai ter que testar equação por equação, ou solução por solução. Então a primeira solução, que foi menos 3, a gente já testou, já viu que não é. Vamos agora testar a segunda solução, que eles estão falando que é 2. Então seria substituindo o x. Ficaria como 2 ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6 igual a zero. Então, ó, 2 ao quadrado é 4, menos 5 vezes 2 vai dar menos 10, mais 6 igual a zero. Repara, 4 menos 10 vai dar menos 6, menos 6 mais 6 vai dar zero, zero vai ser igual a zero. Bom, se a igualdade é verdadeira, logo a gente encontrou uma solução. Terminou a questão? Não, não terminou. Vamos testar as outras também. Então, vamos testar a solução que fala que o valor é 1, que é essa segunda solução que a gente está vendo aqui. Deixa eu apagar para ficar bonitinho, deixa eu pôr uma resposta mais bonita. Então, aqui 2 é a solução, testando a outra solução, que seria 3. Então, a gente vai ter 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6 igual a zero. 3 ao quadrado é 6, menos 5 vezes 3, menos 15, mais 6 igual a zero. 6 menos 15, menos 9. Menos 9 mais 6, menos 3. Menos 3 é diferente de zero, então 1 não é a solução. Vamos testar a última aqui, que seria o 3, né? Para ver se o 3 é a solução. Ficaria como? 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6 igual a zero. Então, ó, 3 ao quadrado vai dar 9, menos 5 vezes 3 vai dar menos 15, mais 6 igual a zero. 9 menos 15 menos 6 mais 6 vai dar zero. Zero é igual a zero, e sendo zero igual a zero, encontramos a outra solução da equação, que é o 3. Então, o importante aqui é que vocês saibam, o valor do x, ele é chamado de solução da equação, e também pode ser chamado de raiz, tá? Então, o x, ele é a raiz ou a solução da equação. Por quê? Porque ele vai tornar a igualdade verdadeira, né? Ou seja, o valor do primeiro membro, nesse caso o primeiro membro, e o segundo membro, os valores serão iguais se a raiz, se a igualdade for verdadeira e se a raiz estiver correta, tá bom?
Bom, seguindo aqui na solução, atividade 2, deixa eu baixar aqui. Dois. A gente tem os quadrados. Feito. Por exemplo, 4 perfeito. Por quê? Dá vezes 2. Bem. Ele vai dar um número exato, que é o número 2. Tá? Então, nesse quadro, a gente tem um trinômio quadrado perfeito. Então, ele está pedindo para a gente verificar quais das equações a seguir representam um trinômio do quadrado perfeito. Como que a gente vai saber isso? Vai ser uma equação no formato assim, ó. Um valor, que eu vou chamar de A, mais outro valor, que eu vou chamar de B, elevado ao quadrado, tudo isso aqui igual a zero. Como que eu faço para saber se eu consigo, se essa equação ela é um trinômio quadrado perfeito? Tomando o primeiro exemplo aqui, que é o x quadrado mais 2x, deixa eu aumentar aqui para a gente enxergar direitinho. Repara só, x quadrado mais 2x mais 1, para saber se é um trinômio quadrado perfeito, eu tenho que tirar a raiz quadrada do primeiro monômio, que no caso seria aqui o x quadrado, e do terceiro monômio, no caso seria o c. Tá, então tirando a raiz quadrada de um e de outro, raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x, ok? E raiz quadrada de 1 será 1. Qual que é o ponto agora? Bom, eu tirei a primeira raiz quadrada que deu x, tirei a segunda quadrada que deu 1. Eu vou multiplicar tudo isso por 2. Então eu vou ter 2 vezes x vezes 1. Logo, isso aqui, ó, 2 vezes x, 2x, e 2x vezes 1, 2x. Você vai verificar se o valor da multiplicação que você fez aqui, ele vai ser igual a esse valor central aqui, ó, esse valor do meio da equação. Lembrando que a equação ela tem que estar escrita no formato ax quadrado mais bx mais c igual a zero, tá? Com o primeiro monômio com x ao quadrado, o segundo com x e o terceiro com c. Se a multiplicação que você fez aqui por 2 for igual a esse monômio do meio, ao bx, então você tem um trinômio quadrado perfeito. E aí você pode reescrever a equação no seguinte formato. Você pega a primeira raiz que você tirou, no caso aqui o x, escreve ele, x, e você pega a segunda raiz que você pegou e soma x mais 1, eleva tudo isso aqui ao quadrado e iguala a zero, tá? Então, no caso da primeira aqui, a gente sim tem um trinômio quadrado perfeito, e aí eu posso colocar aqui como aqui um trinômio quadrado perfeito. Pergunta que eu faço, as próximas são trinômio, tá resolvida a questão? Não, tá resolvida, a gente tem que testar as outras, né? Então vamos testar a segunda aqui logo um pouquinho abaixo. Eu vou ter 4x ao quadrado mais 8x mais 3 igual a zero. Eu já consigo dizer que essa aqui não é um trinômio quadrado perfeito. Por quê? Repara, a gente tirou raiz quadrada da primeira e tirou raiz quadrada da terceira. Foi ou não foi? Qual que é o ponto? Repara só, essa terceira aqui que vocês observam, o 3, ele não dá uma raiz quadrada exata. De maneira que eu multiplique a solução dessa raiz quadrada por 2 e pela raiz quadrada da primeira e eu chego em x. Eu já consigo observar isso logo de cara. Então eu já posso dizer que essa aqui não é, que a segunda não é um trinômio quadrado perfeito, exatamente porque eu não consigo tirar a raiz quadrada desse terceiro. Tá bom? Bom, vamos para a terceira então. A terceira está lá. 9x ao quadrado mais 6x mais 4 igual a zero. Verificando se é um trinômio quadrado perfeito. Eu vou tirar a raiz quadrada da primeira, então a raiz quadrada de 9x ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa aqui, ó, raiz quadrada de 9 vezes
raiz quadrada de x ao quadrado. E aí outra é o seguinte, raiz quadrada de 9, 3. E raiz quadrada de x ao quadrado, x. Logo, raiz quadrada de 9x ao quadrado é igual a 3x. Tirei a primeira raiz, vamos tirar a segunda raiz, que é a raiz de 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, certo? Bom, multiplicando todo mundo por 2. 2 vezes 2 vezes 3x. Isso aqui vai ser igual a quanto? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes x, 12x. Mais uma vez aquela pergunta. Esse valor que eu encontrei aqui, ele é igual ao valor do meio da equação? Repara, o valor do meio é 6x, né? E a gente chegou em 12. Então, não é igual. Aqui também eu não tenho um trinômio quadrado perfeito. Tá? Acabou o exercício? Não. Tem mais algumas tentativas para a gente fazer. A próxima é x ao quadrado mais x mais 1 igual a 0. Já posso dizer também que não é um trinômio quadrado perfeito. E observa o porquê. Para eu verificar se é um trinômio quadrado perfeito, eu preciso multiplicar a raiz dos dois primeiros, do primeiro e do último monômio por 2, não é? Logo, aqui no meio eu vou ter um múltiplo de 2, um número que, no mínimo 2, né? Um múltiplo de 2. Então, já observando que esse monômio do meio não é um múltiplo de 2, eu já consigo dizer que aqui eu não tenho um trinômio quadrado perfeito. Bom, e aí agora a gente tem uma última tentativa, que é a última equação, que é x ao quadrado menos 6x mais 5 igual a 0. E aí entra no mesmo caso daquela outra equação. Raiz de 5 não vai dar um número exato, é um número irracional. Sendo um número irracional, essa equação aqui também não é um trinômio quadrado perfeito, né? Tudo bem? Só um detalhe, essa equação aqui do meio me parece um trinômio quadrado perfeito, porque repara, raiz de 4 é 2 e raiz de 9 é 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, não é. No caso não é 12. Bom, beleza. Então, a resposta é, aqui a primeira equação, o valor de A. Tudo bem? Bom, sigamos então agora justificando a resposta. Por que é um trinômio quadrado perfeito? Aí vocês vão colocar com as palavras de vocês por que vocês entendem que é um trinômio quadrado perfeito. Tá? Aí a resposta de vocês é pessoal. Eu colocaria que porque eu consigo reescrever no formato ax a mais b elevado ao quadrado. Tá? Então, porque eu consigo reescrever a equação no formato a mais b ao quadrado igual a 0. Tá ok? Essa é uma resposta possível, mas é claro, você vai apresentar aquela que você achar melhor. Pode ser que você encontre uma coisa diferente e queira responder aí. Aí a segunda questão, ela falou aqui, Lu começou a pensar que se transformasse o primeiro membro de uma equação do segundo grau em quadrado perfeito, poderia resolvê-la. Você concorda com isso? Sim. Justifique. Por quê? Vamos pegar o primeiro exemplo lá da equação e eu vou explicar para vocês por que é possível. Então, a primeira equação é x ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Então, pegando a primeira equação aqui. X ao quadrado mais 2x mais 1 igual a 0. Isso aqui, não é exatamente a mesma coisa que x mais 1 elevado ao quadrado? Sim? Então, isso aqui é a mesma coisa que x mais 1 elevado ao quadrado, que é igual a 0. Por que fica mais fácil de resolver ela nesse formato? Porque é o seguinte, tá? Deixa eu ver, raiz de 1, raiz de x, tá?
Porque é o seguinte, turma, lembra daquela propriedade da multiplicação? Olha, se eu multiplicar 2 vezes 0, eu vou ter 0. E 0 vezes 2, eu também vou ter 0. O que vocês notam aqui? Ó? Que as respostas são 0, mas são 0 por quê? Porque um dos fatores, em algum momento, foi igual a 0. Então, para que um número, o resultado de um número, de uma multiplicação seja 0, pelo menos um dos fatores precisa ser 0. É ou não é? Bom, quando eu tenho x mais 1 elevado ao quadrado, eu posso reescrever isso aqui no seguinte formato, ó. X mais 1 vezes x mais 1, porque x ao quadrado. E tudo isso igual a 0. Qual que é o ponto? Repara, eu tenho a resposta igual a 0. Então, ou esse primeiro fator é 0, ou esse segundo fator é 0. Então, eu vou usar essa propriedade para conseguir resolver a equação. Como? Igualando um dos fatores, qualquer um, x mais 1, os dois são iguais, né? A 0. Então, eu vou ter x mais 1 igual a 0. Repara, agora eu tenho uma equação do primeiro grau, mais fácil de resolver. Se eu tenho o 1 somando desse lado, eu passo para o outro lado subtraindo. Então, eu vou ter x igual a menos 1. Pronto, encontrei o valor do x, que é igual a menos 1. Qual que é o ponto aqui que a gente precisa ficar esperto e que ajuda você a facilitar as coisas? Nesse tipo de equação em que eu consigo transformar em um trinômio quadrado perfeito, como é o caso aqui, eu só vou ter um valor para x, portanto, eu só vou ter uma solução para a equação. Lembrando que equações do segundo grau sempre podem ter até duas soluções, né? 2 valores para x. Então, eu posso ter 2 valores para x, um valor ou nenhum, depende da equação. Tá? A gente vai ver isso com mais detalhes quando estiver resolvendo pelo método de Bhaskara, que aí eu consigo explicar para vocês direitinho porque algumas equações têm solução, porque algumas não têm solução e porque algumas têm duas soluções. Tá bom? Bom, por hoje é só. Fica aí a solução. Mandem a resposta de vocês na plataforma e a gente se vê nas próximas aulas. Beijo do professor. Tchau.